Olá, eu sou o pastor Milton, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de Curitiba, e hoje eu quero tratar com você a respeito da seguinte pergunta: você é filho de Deus? Vamos fazer leitura num texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 10 ao 14. Este texto ele nos diz o seguinte: Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Comumente, nós vemos as pessoas, o senso comum, as pessoas de maneira geral, costumam afirmar que todos são filhos de Deus. Há uma afirmação ou há um entendimento entre a grande maioria das pessoas de que todos aqueles que nascem nesta terra são filhos de Deus. Todavia, nós que somos cristãos entendemos que a Bíblia ela é a revelação de Deus, ela é a palavra de Deus que permite que nós entendamos o significado de algumas questões, dentre elas essa questão. Todos são filhos de Deus, alguns são filhos de Deus, e a Bíblia, sendo revelação de Deus, sendo palavra de Deus para esclarecer as pessoas, ela nos traz respostas a respeito disso. E como nós fizemos leitura neste texto bíblico do Evangelho de João, aqui João está tratando exatamente a respeito deste assunto. Na última ocasião em que nós falamos um pouco a respeito do Evangelho de João, a respeito de uma outra questão que nós levantamos também, que era a questão a respeito de quem era Jesus, nós afirmávamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus, desde antes que o mundo existisse, ele já existia, que o mundo e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Agora, João continua tratando desse assunto e ele começa a apresentar alguns detalhes a respeito do tema, porque ele vai afirmar que Jesus veio ao mundo que ele criou, mas que o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então, aqui nós temos uma ideia transmitida por João que nos traz um entendimento. Em primeiro lugar, Deus, Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles fizeram o mundo, criaram todas as coisas com uma finalidade, com um propósito, tudo perfeitamente organizado, tudo projetado desde o seu início até o final, tudo foi projetado por Deus. Mas num momento da história houve a necessidade de que Jesus viesse ao mundo, se tornasse um homem. E o texto bíblico diz que ele criou o mundo, veio ao mundo que ele criou, mas as pessoas do mundo, e mais exatamente o povo dele, visto que Jesus Cristo ele nasce de uma descendência judaica, ele nasce em meio ao povo judeu, que é o povo por meio do qual a palavra nos alcançou, a Bíblia nos alcançou. Num dado momento, Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação que o representava em meio a todas as demais nações. E por meio desta nação veio todo o ensinamento e toda a revelação, todo o entendimento que nós temos a respeito de Deus, salvo especulações que pessoas fazem em nome de Deus e às vezes equivocadamente. Todo o conhecimento que nós temos vem por meio do povo de Deus e por meio da Escritura que o povo judeu recebeu da parte de Deus. Inclusive, em meio a essa escritura, nós temos profecias antigas
que falavam da vinda de um Messias, que falavam da vinda de uma pessoa que salvaria o povo dos seus pecados. E aí nós nos deparamos agora com essa afirmação de João que Jesus Cristo era esse homem, e que ele veio e nasceu em meio ao seu povo, mas que o seu povo não o conheceu, ou seja, não o conhecer aqui é no sentido de aceitá-lo, de reconhecê-lo como aquele que devia de vir, como os profetas falaram, para salvar o seu povo. E aí João vai dizer que, ainda que alguns não o tenham reconhecido, aceito, aqueles que o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui nós temos o cerne da nossa questão, o centro e a resposta para a nossa pergunta: você é filho de Deus? Porque aqui João responde que pessoas que aceitaram, que receberam Cristo como o Messias, ou como aquele que foi enviado por Deus, como o próprio Deus que se fez carne, esses aí receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui nós precisamos abrir um parêntese para falar a respeito desse termo, filho de Deus, porque esse termo ele vai encontrar alguns outros sinônimos nas Escrituras. Nós vamos ver o termo filho de Deus, nós vamos ver o termo nascer de novo, nós vamos ver o termo salvo ou salvação. E em todos esses sentidos, nós temos aí a transmissão da ideia de um grupo de pessoas que começa a fazer parte do povo de Deus, e que precisam de Cristo para fazer parte do povo de Deus. E por que que Cristo precisou vir? E por que algumas pessoas, já que o texto bíblico aqui ele responde o nosso questionamento inicial, nem todos são filhos de Deus. Agora, quem é filho de Deus? Como nós sabemos que somos filhos de Deus? Como você pode saber se você é filho de Deus? E aí nós precisamos analisar a questão do porquê que nós precisamos de Cristo, do porquê que nós precisamos nos tornar filhos de Deus, o porquê e qual é o significado de aceitar a Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, que se fez carne. Por que João mesmo no capítulo 13, no versículo 3 do Evangelho que nós estamos fazendo leitura e analisando, ele diz a um homem chamado Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Então, nós temos aqui uma conexão entre tornar-se filho, nascer de novo, e mais adiante aqui o próprio texto no verso 14, que nós fizemos leitura aqui, ele vai dizer, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso. Versículo 13, aliás. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então aqui o texto bíblico vai dizer que esses que se tornaram filhos de Deus por meio de Jesus Cristo nasceram de Deus. E por que a necessidade dessa filiação? A própria ideia de salvação, salvos do quê? Essa ideia de salvação traz nela um princípio de adoção, de sermos tornados filhos de Deus. E aí nós precisamos voltar lá para o princípio para que você possa entender esse conceito. É o conceito de salvação, salvação em relação ao pecado, filiação de Deus. Por que nós não éramos filhos e alguns foram tornados filhos de Deus? Quando nós olhamos para os 3 primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vamos ver a história da criação e da queda do homem. O homem foi criado por Deus à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o homem, ele foi colocado por Deus, o primeiro homem e a primeira mulher, eles foram colocados num jardim chamado Jardim do Éden, para cultivar o jardim, para dar início à raça humana, para fazer com que as coisas acontecessem. Nós temos uma primeira família colocada num local onde Deus mandou que eles crescessem, que eles se multiplicassem, que eles trabalhassem, que eles
tivessem uma espiritualidade com Deus, se relacionassem com Deus. E o Senhor colocou uma prova para esse primeiro homem. Havia apenas uma lei para ser observada. O Senhor criou todas as árvores do jardim e deu elas para que o homem se alimentasse delas, mas ele criou uma árvore que ele colocou no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para o homem: dessa árvore você não deve comer, porque o dia que você comer desta árvore você morrerá. Então, qual era a prova de Deus para com o homem? Uma prova de fidelidade, de obediência para o homem e para a sua esposa. Não coma da árvore. O homem podia fazer todas as demais coisas. O homem vivia em comunhão com Deus, que é uma necessidade do ser humano. O ser humano foi criado por Deus para ter comunhão com Deus, para se relacionar com Deus. E aí o que acontece? O homem, sendo seduzido pela serpente, que é um símbolo do inimigo das nossas almas, ele desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus tinha dito para ele que o dia que ele comesse desta árvore, ele morreria. E de que maneira o homem morreu? O primeiro homem. Não de maneira física, mas de maneira espiritual. O que é o pecado, então? O pecado é uma morte espiritual causada pela desobediência do homem. É afastamento de Deus, o homem que foi feito para se relacionar com Deus e, relacionando-se com Deus, ser pleno em todas as coisas, pleno em alegria, pleno em paz, pleno em todos os aspectos da sua vida. Para que o homem seja pleno, para que o homem seja completo, o homem precisa do relacionamento com Deus. Sem o relacionamento com Deus, o homem é um ser parcial, é um ser que jamais vai desenvolver completamente as suas potencialidades. Um homem que jamais vai poder ser bem-sucedido, que vai poder ser feliz e, sobretudo, um homem que vai estar morto e que precisa de salvação, e que precisa, como nós estamos usando a linguagem, se tornar filho de Deus, precisa nascer de novo espiritualmente para reatar os laços de relacionamento e de comunhão com Deus. Esse é o sentido de se tornar filho de Deus. É por isso que Jesus Cristo veio, porque quando o homem lá no jardim do Éden desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu espiritualmente, ele se separou, ele foi separado de Deus. E já lá no jardim do Éden, quando o Senhor fala com a serpente, que representa o diabo, o inimigo das nossas almas, ele afirma lá no jardim do Éden, na presença de Adão e Eva, do homem e da mulher, do primeiro homem e da primeira mulher, que da semente, da descendência da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, já falando do Cristo, de Jesus que havia de vir, para fazer com que o homem tivesse novamente relacionamento com Deus. É desse relacionamento que todos precisam. É desse relacionamento que foi restaurado por meio de Cristo, que os profetas falaram. É por isso que o Messias precisava vir. Por quê? Porque agora o homem morto em pecados não tem mais condições nem de se relacionar com Deus, nem de obedecer a Deus. Ele precisa ser regenerado, para que nós possamos viver em obediência, em comunhão, e termos, quando nós falamos a respeito de se tornar filhos de Deus, de termos salvação, de nascermos de novo, nós estamos falando para algo que acontece não apenas neste momento, no tempo e no espaço, mas nós estamos falando de algo que aponta para a eternidade, porque o homem foi feito não para ser um ser finito, não para ser um ser que morre e acabou, como dizem alguns. Não, o homem ele é eterno quando nós olhamos para adiante. Ele não é eterno como Cristo, que sempre existiu, mas a partir do momento que o homem começa a existir, que o homem vem à luz neste mundo, a sua alma é uma alma que jamais será destruída. O homem foi feito para viver eternamente com Deus, mas para que ele possa viver,
ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ele precisa reconciliar-se com Deus novamente. E o meio de reconciliar é o meio da obediência. E como o homem foi contaminado, prejudicado pelo pecado, o homem não tem mais a capacidade de obedecer a Deus, a não ser que ele nasça de novo como filho de Deus, a não ser que ele seja transformado por Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para cumprir a obediência que nós não éramos mais capazes de cumprir. Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar. Por isso que lá em João, no capítulo 3 do Evangelho de João, este evangelho que nós estamos fazendo leitura, e versículo 16, a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo veio para nos substituir, para morrer no nosso lugar, para que quando o Senhor olha para o sacrifício oferecido por Cristo, que obedeceu todos os preceitos da lei que Deus estabeleceu, agora o Senhor, ele nos perdoa porque Cristo se ofereceu como sacrifício para ele no nosso lugar. Ele é o sacrifício substitutivo. Eu e você não precisamos mais morrer, porque Jesus já morreu no nosso lugar. A desobediência de Adão foi cumprida na obediência de Cristo. Agora Cristo obedeceu naquilo que Adão não foi capaz de obedecer, para que nós possamos ter a vida eterna. Então, esse é o sentido. É isso que nós precisamos entender. Para que eu e você sejamos um filho de Deus, nós precisamos reconhecer Cristo como Senhor, como Salvador, da maneira que o povo judeu, que era o seu povo, muitos em meio ao seu povo não o reconheceram. E aí João diz aqui, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui ele nos esclarece um fato importante no verso 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Aqui nós temos um esclarecimento. O homem, por si só, ele é incapaz de operar esta obra de salvação. Ele é incapaz, porque ele está contaminado pelo pecado, de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E aí, o apóstolo João nos explica por meio desta palavra, afirmando que aqueles que nasceram de novo, que aqueles que se tornaram filhos de Deus, esses em primeiro lugar não nasceram, não é um nascimento de maneira natural, ou seja, do relacionamento de um homem ou de mulher. Não é um nascimento sanguíneo, ou seja, o conceito de que os judeus equivocadamente tinham de que a salvação pertencia a eles porque eles eram o povo de Deus. A salvação pertence àqueles que, alcançados por Deus, reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Não tem a ver com ser judeu, não tem a ver com ser filho de judeu, ou nos nossos dias alguém possa pensar ou dizer: não, mas eu sou filho de cristão, eu sou salvo também. Não tem a ver com filiação humana. Um filho de cristão não é cristãozinho. Precisa receber Jesus. Precisa que Jesus opere essa obra de transformação na vida dele. Em segundo lugar, também, João diz que esse nascimento não é um nascimento da vontade natural, ou seja, não é resultado de uma paixão ou de um desejo humano. Eu não posso simplesmente dizer: olha, eu nasci, eu me tornei filho de Deus porque eu quis Cristo. Porque primeiro Cristo precisa me querer para que depois eu tenha a capacidade de querê-lo ou de aceitá-lo. É isso que João está nos explicando aqui. Nem da vontade de homem nenhum. A explicação ela vai ficando mais clara, ou seja, não é da vontade humana também o fato de tornar filho de Deus. Não depende de eu dizer o seguinte: olha, eu desejo muito que você se torne filho de Deus.
Eu tenho pregado as boas novas do reino, e isso é uma ordem da palavra de Deus, que nós preguemos as boas novas do reino para todos, que as pessoas entendam essas verdades que estão sendo transmitidas agora como uma atitude de amor. O desejo de todos nós cristãos deve ser que pessoas nasçam, que pessoas se tornem filhos de Deus. Mas o desejo é incapaz de tornar isso realidade, por mais que nós desejemos, por mais que nós oremos, por mais que nós peçamos a Deus. É impossível nós gerarmos isso, porque João deixa bem claro aqui, mas nasceram de Deus. Não tem nada a ver com filiação, não tem nada a ver com o desejo de alguém querer se tornar cristão, não tem a ver com o desejo de pessoas quererem que outras pessoas se tornem cristãs, mas tem a ver com a vontade, a escolha de Deus. Deus escolhe, e talvez você que está ouvindo essa mensagem agora, neste momento, esteja sentindo uma inclinação para conhecer mais a respeito de Jesus Cristo, para conhecer mais a respeito de Deus, para conhecer mais a respeito dessa palavra que revela verdades profundas, verdades de transformação, verdades de libertação, verdades de salvação. Talvez você que está ouvindo agora essa mensagem, você diga assim, essa mensagem ela está trazendo um novo alento, ela está trazendo algo novo para minha mente, para o meu coração. Isso pode ser a obra de Deus. O próprio Deus movendo o seu coração para que você se torne filho de Deus. Porque é importante que pessoas o reconheçam como Senhor para que possam ter a vida eterna. O contrário da vida eterna é a separação eterna de Deus, é a morte eterna. E Deus escolheu alguns de nós para que nós vivamos eternamente com Ele. E o desejo do meu coração e a oração do povo de Deus é que você que está ouvindo essa mensagem já seja ou venha se tornar uma dessas pessoas. E assim o apóstolo João ele conclui da seguinte maneira: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Aqui nós temos algumas afirmações importantíssimas para encerrarmos esta questão da filiação, essa questão de certificação daqueles que são filhos de Deus. Aqui João ele faz uma síntese daquilo que ele já havia falado antes. É como se ele estivesse concluindo uma etapa e dizendo: então, a palavra se tornou ser humano, de carne e osso, de verdade. Não é que alguém diga: Jesus Cristo, Deus se fez homem realmente. Jesus Cristo realmente habitou entre nós. E quando nós o vimos, e quando ele se revelou para nós, e quando ele se manifestou, ele tinha duas características distintivas entre as muitas que ele tinha. Ele era cheio de graça. E cheio de graça, a palavra graça, ela tem dois significados principais que você precisa compreender. Graça, em primeiro lugar, é um favor que as pessoas não merecem. Esse é um dos sentidos que a palavra tem na língua original dela. É um favor imerecido, é algo que nós recebemos, ato de uma misericórdia, ato de uma compaixão, mas que nós, por nós, pela maneira como nós vivíamos, pelas nossas atitudes, pela dureza do nosso coração, nós não merecíamos. Então, primeiro sentido de graça. Mas Jesus Cristo também era aquele, e eu o desafio a ler todo o Evangelho de João. Jesus Cristo era aquele que era cheio de graça também no sentido de manifestar uma alegria, uma paz, manifestar uma palavra de consolo, uma palavra de poder. O Senhor era a revelação da beleza do próprio Deus, naquilo que ele era e naquilo que ele fazia. Havia uma graciosidade na capacidade de cura, nas palavras amorosas, nas palavras de compaixão. Mesmo nos momentos em que ele confrontava com graça e com verdade, como o texto bíblico diz aqui. Ele era cheio de verdade também. Ou seja, verdade aqui no sentido de revelar aquilo que era a verdade de Deus. É verdade no sentido de ser a resposta de Deus
que a humanidade pensava, precisava. Verdade no sentido a respeito da filiação do homem. Ele é a verdade. É ele que mostra quem pode e quem não pode ser filho de Deus. A respeito de para onde iremos. A verdade a respeito da alegria, da felicidade, da satisfação que o ser humano busca. Jesus Cristo é a verdade que revela o sentido para as nossas vidas. Nesse aspecto, Jesus é a verdade. Ele mesmo afirma a respeito dele no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa verdade, ela nos leva a Deus. Ela nos leva novamente, nos leva de volta para o nosso Criador, de quem nós estivemos afastados por algum tempo da nossa vida. Mas aqueles que são cristãos pertencem a Ele. E esse Jesus se revelou e hoje Ele continua se revelando por meio da sua palavra. O Evangelho, a palavra de Deus, é muito mais do que uma história contada. O Evangelho é um poder, é uma força transformadora, é uma força restauradora na vida do ser humano. E a minha oração, e a oração de muitos, é que pessoas sejam restauradas por esse poder transformador que revela o sentido da vida, que revela o propósito do ser humano, que revela o caminho para a felicidade e para a vida eterna. Que Deus, Ele revele para você essas verdades. Que Deus, Ele dê para você a convicção de que você é um filho de Deus, porque só Ele pode fazer isso por mim e por você. Foi uma alegria ter compartilhado esta mensagem com você. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade em que estivermos juntos.